Leis de Newton, capítulo 10 e 11 do livro. Primeira lei, inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em MRU, a menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças que atuam sobre ele. Se ele está em repouso, velocidade é zero. Se está em MRU, velocidade constante. Isso a gente brinca muito, normalmente, que quem é preguiçoso, quem está em inércia, é preguiçoso. Como assim? Você está lá deitado no sofá lá, sua mãe vira e fala, menino, vai fazer alguma coisa. Você vira e fala que está fazendo um experimento de física, que você está testando a inércia. Porque todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Lógico que toda ação tem uma reação, nós já entramos lá na terceira lei. A sua ação foi de falar, a da sua mãe vai ser de... Pois é. O que é ação e reação que a terceira lei fala? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, direção e sentido contrário. E são em corpos separados, não esqueçam disso. Normalmente pega muitas pessoas. Eles lembram que toda ação tem uma reação, mas esquece que é em corpo diferente. Então, peso e normal não tem como ser ação e reação, porque estão no mesmo corpo. Então, primeira coisa, só voltando lá em cima, dando uns exemplos. Lá na inércia, quando a gente está parado e tende a permanecer parado, por exemplo, eu falo que normalmente é o motivo dos nossos machucados é a inércia. Por quê? Se você vai montar na garupa da moto, você está parado, você quer permanecer parado. Se a moto arranca, você cai. Outra situação, quando você pega e está andando de bicicleta e do nada aparece um buraco. A bicicleta para e você continua, porque você estava movimentando, você quer permanecer movimentando. Se você pegar um ônibus, principalmente em cidades maiores, você vai ver que o ônibus corre mais. Do nada ele faz umas curvas bem fechadas. Você vai achar que você está caindo, mas você está indo para o lado. Na verdade, quem está indo é o ônibus. Como assim? Você está em linha reta, você quer permanecer em linha reta. Quem está virando, na verdade, é o ônibus. Você simplesmente continua em linha reta. O exemplo de ação e reação a gente vê muito fácil com um balão. Quando você enche o balão e solta, você vai perceber que do nada ele vai pegar e vai para um lado, mas porque o ar está indo para o outro. Agora, a mais usada, vamos se dizer, é essa segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Macetezinhos para memorização. Fama, ou então física me ama, ou então física me assusta. Eu prefiro física me ama, né? Só para relembrar, nós temos dois tipos de aceleração, tangencial e centrípeta. Aceleração centrípeta, a gente viu no movimento circular. É igual lá, não existe a força centrípeta, aqui existe a aceleração centrípeta. Ela é... Cadê? Não pus aqui. Tá aqui. Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Lembra que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre raio? Então, força não é massa vezes aceleração? Força, massa vezes aceleração. E a aceleração tangencial é aquela que a gente já estava acostumado a ver. ΔV sobre ΔT. Aceleração tangencial, quando você passa pela tangente, o carro sai pela tangente, sempre retinho. Aceleração centrípeta aponta para o centro. Então, quando faz 90 graus, nós usamos Pitágoras. Lembrando, a aceleração tangencial modifica a velocidade, o número, enquanto que a aceleração centrípeta modifica a direção e o sentido. Como assim? Eu pego aqui, se eu for mudando 5, 10, 15, 20, eu tenho uma aceleração
tangencial. Mas só dessa bolinha sair dali para cá, a aceleração dela já mudou a direção e a velocidade dela já mudou a direção e sentido. Antes estava assim, agora está assim, depois ela vai ficar assim. Então a velocidade dela modifica a inclinação com que ela vai fazendo. Algumas forças que nós vamos aprender nesse momento. A primeira, peso. Quando a gente pergunta qual é o seu peso, as pessoas normalmente falam massa. Ah, eu tenho 50 quilos. Quilo é massa, peso é 500 newtons. Gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só para memorização, como que vocês sabem o tamanho de roupa que nós temos? Não é PMG, então peso, massa vezes gravidade. Então, pessoal, não esquece, quando eu pergunto qual é o peso, por que a pessoa vira e fala 50 quilos? Porque nós usávamos antes 1 kgf, 1 kg força, equivale a 10 newtons. Então, o correto é falar, eu tenho 50 kg força ou eu tenho 500 newtons. Só que o brasileiro é preguiçoso e foi comendo. Ah, eu tenho 50 kg força, eu tenho 50 kg, eu tenho 50 quilos, eu tenho 50. Para que falar unidade de medida? Então, o correto, ou você fala 50 kg força, ou você fala 500 newtons. Se for outro valor, o enunciado sempre vai te dar. Mas no planeta Terra, você tem que saber que vale 10 newtons aproximado. Normalmente, quando for 9,8, ele vai te pedir. Normal pode ser usada ou Nzão, que é o que eu tenho costume, ou FNM. O que seria essa normal? Quando você põe um objeto em uma superfície, ele fica parado. Toda ação. Por quê? Você não tem que anular essas forças. Ela está fazendo uma ação, então tem que ter uma outra anulando ela. Mas lembra, não é par de ação e reação, porque está no mesmo corpo. A outra estaria aqui na mesa. Então, todo objeto tem peso para baixo, então tem que ter uma força para cima para anular, senão ela ia afundar. Então, nesse caso, quando ele está parado, normal é igual a peso. Quando ele está inclinado, normal sempre faz 90 graus. Nesse caso, já é igual a peso de y. Se a gente decompor, nós vamos achar que o peso de y é um peso cosseno de θ. Mais para frente eu vou fazer. Se eu pegar um objeto e segurar ele na parede, eu vou ter que fazer uma força para lá. A normal é sempre perpendicular. Aqui está a superfície, então a normal é para cá. E se eu puxar com uma força inclinada, você tem que decompor essa força. Então, nesse caso, a normal mais a força de y é igual ao peso. Então, toma cuidado. Não existe uma fórmula para normal, depende sempre do desenho. Nós também temos a força elástica. Igual a gente já viu, não confundir energia potencial elástica, kx² sobre 2. Agora que a gente tem força elástica, é as mesmas coisas. K é a constante da mola e o x é a deformação da mola. Um exemplo. Você pendura um objeto em uma mola. Então, você tem peso para baixo e força elástica para cima. Se eles estão parados, peso é igual a força elástica. Se ele estiver descendo, peso menos força elástica, massa vezes aceleração. Subindo, força elástica menos peso. É sempre quem puxa menos quem atrapalha. Força de atrito, ela é bom em umas situações e ruins em outra. Por exemplo, para a gente poder andar, nós precisamos do atrito com o chão, senão a gente não conseguiria movimentar. Mas em uma situação, por exemplo, no atrito da engrenagem do carro, já é ruim porque desgasta a peça. Mas nós temos que o atrito é μ coeficiente vezes a normal. Normal que a gente tinha visto antes. Então, esse coeficiente pode ser estático, parado, ou dinâmico, movimento. Normalmente, a gente vê esse gráficozinho. Como assim?
Quando você começa a empurrar um guarda-roupa, ele não sai do lugar. Então, você tem um coeficiente estático. Mas assim que você começa a empurrar, não parece que ele fica mais leve? Realmente acontece, porque o atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. Só toma cuidado quando usar os dois, principalmente se for do carro, que é uma pegadinha. Por quê? O pneu do carro, quando ele está rodando, está girando, o ponto está parado, porque ele não desliza, por isso que o pneu gira. Então, você tem um coeficiente de atrito estático. Quando você trava o freio, a roda passa a ficar travada, mas o pneu está movendo, então é atrito dinâmico. Polias e roldanas. Primeiro, polia é móvel, você vai dividir a força dependendo do número de cordas. Roldana, nada interfere. Como assim? Se eu ponho aqui um peso de 200 newtons, qual é a força que eu tenho que fazer ali? Tá vendo? São duas cordas. Então, esse valor tem que ser dividido por 2. Então, 100 e 100. Esquece o lado de cá agora. Ali não é 100? Então, a parte de cima vai ter que ser 50 e 50 para dar exatamente esse 100. Então, ó, novamente. Aqui embaixo é 200, como são duas cordas, 100 e 100. Aqui é 100, para ser igual, 50 e 50. Essa não é fixa, por isso que aqui continua sendo 50. Ó, fixa, fixa e fixa. Só tem essa móvel. Se aqui é 300, aqui não tem 3 cordas, então eu vou dividir 300 por 3. Como as outras são fixas, se aqui é 100, aqui também vai ser 100. Aplicações. 2 bloquinhos. Isso eu vou fazer muito em sala com vocês. Primeiro, toda vez que você ver bloco, primeira coisa, desenha. Como assim? Separa os blocos. A e B. Põe as forças. Força está empurrando para lá, o B está empurrando o A para cá, normal para cima e peso para baixo. Enquanto que na de B, o A está empurrando o B, tem a normal e tem o peso. Então, nós teríamos isso. Lá da matemática, quando a gente tem duas equações, a gente pode somar. Então, de forma geral, força é massa vezes aceleração. Isso desconsiderando o atrito. Atrito é só depois. Outra aplicação, elevador. Então, temos duas possibilidades. Simplesmente um elevador subindo ou descendo, ou então eu também poderia pôr uma balança dentro do elevador. Em vez de usar tração, eu colocaria normal, mas é a mesma coisa. Então, se eu tenho um elevador subindo, ele é acelerado ou retardado? Se ele é acelerado, sabe aquele momento quando você entra no elevador, aí você parece que é achatado no chão? Então, se ele está subindo, quem puxa menos quem atrapalha. Tração menos peso, massa vezes ar. Mas retardado, quando você está quase chegando lá, aí dá aquele friozinho na barriga que você vai lá em cima e volta. Nesse momento, o peso se tornou maior do que a tração para ele poder parar. O que eu fiz? Eu só desmembrei peso, né? Massa vezes a gravidade. Peguei e passei para cá. Então, subindo, acelerado, você pode pôr tração, massa de A mais G. Retardado, G menos A. Então, só somar ou subtrair. Descendo é a situação contrária. Se você está descendo acelerado, é a mesma coisa do que subindo retardado. Descendo retardado é a mesma coisa do que subindo acelerado. Plano inclinado, tem que fazer decomposição, só que isso eu vou deixar para uma próxima aula, só vou deixar aqui para quem já tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Tem que decompor peso de X, peso de Y e assim vai. E tanto faz, e para achar também o coeficiente de atrito necessário para poder não escorregar. Numa próxima aula eu vou fazer um vídeo exclusivamente de plano inclinado. Até a próxima!